Gostava de começar refletindo sobre esta ideia, pensando na minha própria vida. Eu, quando analiso, olho para trás e olho para o curso da minha vida hoje, já tenho tido muitas lutas. Lutas diversas, digamos assim, de natureza diversa. E tenho reconhecido que muitas vezes tenho vencido batalhas porque Deus me tem ajudado. Porque Deus tem lutado por mim nessas batalhas. Já tive várias batalhas onde vi a mão de Deus. Mas também reconheço que houve momentos da minha vida que tive algumas dificuldades e algumas batalhas, para não usar a expressão que fui derrotado em algumas batalhas, porque não fiz o que Deus queria. Então queria que nós refletíssemos sobre isto, pensando em primeiro lugar aqui na situação de Josué e do povo de Israel, e depois trazendo isso para a nossa vida e para a nossa situação hoje. Vamos ver o contexto. O que é que está a acontecer em Josué 23? Josué, como sabem, tornou-se o líder de Israel. Ele tem estado a liderar o povo de Israel. Nesta fase é que o povo de Israel está a entrar na terra prometida. E antes do povo de Israel assentar na terra prometida e instalar-se e formar-se como nação, eles têm muitas batalhas para travar. Eles têm que conquistar a terra à sua volta para depois então poder assentar como povo e organizar-se como nação. Já vimos há umas semanas atrás que há um problema ético com a forma como o povo de Israel entrou, não é? Houve muita morte e muita matança. E já tive a oportunidade de tentar ajudar-nos a perceber por que isto aconteceu. Mas não vou voltar a falar disto hoje porque tomaria mais tempo. Mas o que acontece é que eles fizeram muitas batalhas, muitas guerras, e Josué liderou o povo nestas guerras. E finalmente estão quase a finalizar a conquista de Canaã. Estão quase a assentar. Já há cidades que foram conquistadas. O povo já se organizou de alguma forma, já se instalou de alguma forma. Mas há ainda umas poucas cidades a conquistar. Mas Josué está velho, muito avançado em idade. Então o ciclo da liderança de Josué está a fechar-se, está a terminar. E tal como Moisés, aconteceu com Moisés, lembram-se que Moisés também liderou o povo durante um ciclo, que correspondeu a mais ou menos 40 anos, em que eles passaram pelo deserto. Chegou uma altura em que o ciclo de liderança de Moisés acabou, e Moisés passou a liderança para Josué. E se lembram, lá em Deuteronômio, Moisés fez um discurso, uma exortação ao povo, enquanto ele via que o seu tempo estava a terminar. Portanto, deixou conselhos para o povo poder continuar. Então, o que está a acontecer no capítulo 23 é que Josué, vendo que o seu ciclo está a terminar, ele está a fazer um discurso também para o povo, uma exortação ao povo, para dar instruções, orientações, alertas, encorajamentos, para que o povo possa continuar aquilo que já começou e que está quase finalizado. E para que o povo possa fazer com sucesso. Ok? Então é isto que está a acontecer nesta parte aqui. É quase como nós, quando alguém importante nas nossas vidas, alguém que tem sido importante num determinado ciclo da nossa vida, está para partir ou está para morrer, deixa-nos orientações importantes. E é isto que está a acontecer aqui neste texto que nós vamos ler daqui a pouco. Ok? Então, eu quero falar sobre 2 princípios que podem condicionar as nossas vitórias com Deus. 2 princípios que condicionaram também as vitórias do povo de Israel naquela época, com Josué. Ok? Então, o primeiro princípio
vem dos versículos 3, 9 e 10. A ideia de que foi Deus, é Deus, que conquistou as vitórias que o povo tem conquistado até agora. A ideia de que é Deus quem tem conquistado as vitórias que o povo tem conquistado até agora. Podemos ver o versículo 3, o que é que diz. Não vamos ler o texto todo, o capítulo todo, portanto vamos saltar alguns versículos. O que é que diz no versículo 3 de Josué 23? Diz assim: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vocês. Porque aqui vem a frase-chave desta mensagem, desta manhã. Porque o Senhor vosso Deus é quem tem pelejado por vocês. Por outras palavras, num português mais corrente, porque o Senhor vosso Deus é que tem lutado por vocês. Então esta é a lembrança que Josué está a começar por dar ao povo. Deus é que tem lutado por vocês até aqui, e por isso é que vocês obtiveram estas vitórias. E ele vai reforçar isso no versículo 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Porque o Senhor, Deus é que expulsou de diante de vocês nações muito fortes, que vocês se calhar em condições normais não teriam como vencer. Deus é que as expulsou, e por isso vocês chegaram até onde chegaram. No versículo 10 ainda reforça mais esta ideia. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o Senhor vosso Deus, mais uma vez, que peleja por vós, como já tem falado. Ou seja, Deus de tal modo que tem lutado por vocês, e vai continuar a lutar por vocês, que uma só pessoa entre vocês é capaz de espantar 1000. Porque o poder de Deus faz inverter a balança na luta. Então, Deus tem sido quem tem alcançado as vitórias por vocês. Esta ideia de que Deus tem sido decisivo para as vitórias de Israel mostra duas coisas. A primeira coisa que mostra é que a intervenção de Deus na luta é que teve o resultado mais decisivo. Então, o facto de que Deus tem alcançado as vitórias por eles não significa que os israelitas não fizeram nada, ou que não tiveram nenhuma participação na luta. Porque nós sabemos, ao ler a história, que os israelitas lutaram, pegaram espadas e foram para a luta. Portanto, esta frase não significa que eles não fizeram nada. Mas se nós fôssemos colocar o papel de Israel na luta e o papel de Deus na balança, íamos chegar facilmente à conclusão que foi o papel de Deus que foi mais decisivo nas batalhas de Israel. Lembrem-se da conquista de Jericó, por exemplo. O povo de Israel lutou na conquista de Jericó. Mas lembrem-se do que aconteceu. Deus deu orientações sobre como o povo ia entrar na cidade de Jericó, e milagrosamente, contra todas as probabilidades, as paredes de Jericó caíram através de um grito só, e o povo pôde entrar e conquistar a terra. Então, se colocamos na balança, o papel de Deus é mais decisivo, é um catalisador de vitória nesta história da conquista do povo de Israel. O segundo aspecto que isto mostra, esta ideia de Deus ser a pessoa que conquista a batalha, é que Deus age em cooperação conosco. Deus agiu em cooperação com o povo de Israel. Uma coisa que nós vamos notar muito na Bíblia é que sempre que Deus faz algo milagroso, sempre que Deus faz algo decisivo, a maioria das vezes Deus faz isso em cooperação com as pessoas. Deus não deixa as pessoas de parte, elas têm um papel, elas têm uma função, elas têm uma responsabilidade, elas têm uma intervenção. Deus faz em conjunto com as pessoas. Deus trabalha em parceria com as pessoas. Mas, como já disse antes, o papel mais decisivo, que tem um impacto mais decisivo no resultado, é o papel que é feito por Deus. Ou seja, Deus assume a nossa luta como a sua, Deus assume a nossa causa como a causa dele, ele põe-se do nosso lado
E Ele luta as nossas causas como se fossem a causa dele, e Ele garante o resultado vitorioso nessas lutas. Nós temos um papel a desempenhar, mas é Ele quem garante o resultado vitorioso. Mas o segundo aspecto que nós vemos, portanto, a primeira ideia, o primeiro princípio é este princípio de que Deus é decisivo e, portanto, Ele deve ser incluído nas nossas batalhas. Mas o segundo princípio tem a ver com a advertência que Josué dá ao povo no versículo 6 e no versículo 7. Ou seja, Deus tem lutado por eles, Deus vai continuar a lutar por eles, mas há uma condição. Versículo 6 e 7 diz assim, aqui é a exortação que ele dá. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, e nem a eles vos inclinais. Então aqui há uma advertência ao povo, é-lhes dada uma condição para que eles continuem a ter Deus do seu lado, a lutar as suas batalhas e continuem vitoriosos. Eu gostei muito da versão, de uma versão que eu li quando estava a preparar, agora não me recordo qual era, que dizia, não vos associeis a esses povos. Quando vocês estiverem a encontrar estes povos, não vos associeis a eles. Então não façam o que eles fazem. Não adotem o que a cultura e os valores deles. E permaneçam em obediência constante ao Senhor, para que vocês possam ser vitoriosos. Então, as lutas em que Deus se associa a nós devem ser lutadas tendo em conta os princípios por Ele estabelecidos. Caso contrário, poderemos sofrer derrotas. Então, lembram-se que Josué, por exemplo, antes de começar a liderar o povo, lá em Josué, no capítulo 1, ele próprio recebeu esta orientação da parte de Deus. Deus disse a Josué, Josué, eu vou estar contigo, vais conquistar grandes vitórias, mas, Josué, tu tens que cumprir a minha palavra. Esforça-te em cumprir a minha palavra. O próprio Josué recebeu esta orientação da parte de Deus, e ele próprio está a transmitir esta orientação ao povo antes de ele fechar o seu ciclo. Olha, vocês vão entrar numa terra muito atrativa, com uma cultura muito apelativa, com práticas que podem ser muito apelativas, mas não se associem, não façam parcerias com essas práticas, não façam parcerias com esses povos, porque se assim fizerem, vocês vão sofrer as consequências disso. Deixem-me fazer um comentário aqui, só como paralelo. É interessante que às vezes nos perguntamos, né, se a Bíblia é exata e se a Bíblia é credível, se a Bíblia é a palavra de Deus. E eu acho que uma das coisas que nos pode levar a confiar mais na Bíblia é o seu rigor histórico. O seu rigor histórico e o seu rigor profético. Esta semana tivemos notícias tristes, não é? Muito preocupantes daquilo que está a acontecer em Israel. E quem olha para a história de Israel, quem olha para o contexto sociocultural e político de Israel, facilmente relaciona com as Escrituras. Porque, no fundo, o que tem acontecido ao longo da história com aquele povo está previsto nas Escrituras. Foi antecipado nas Escrituras. Está a acontecer de acordo com as Escrituras. Não é? Eu acho que isto realmente dá uma grande credibilidade ao que a Bíblia diz e fala aqui acerca daquele povo. Então, resumindo e concluindo, o que estamos a ver é, por um lado, Josué lembrar ao povo que foi Deus quem foi decisivo nas vitórias deles até aqui. E por que era necessário esta lembrança? Porque eles precisam de continuar a confiar em Deus, eles precisam de continuar a amar a Deus e a obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso é que estas lembranças eram registadas para o povo, para que ele se lembrasse, ok? Para que o povo tivesse memória.
E vocês vão notar um padrão na Bíblia, inclusive até nos Salmos. Muitos dos Salmos fazem menção das memórias daquilo que Deus fez no meio do povo, as vitórias que Deus conquistou no meio do povo, para que o povo continue a confiar em Deus, para que o povo continue a esperar em Deus das suas vitórias, para que o povo continue a amar a Deus, para que o povo continue a obedecer ao Senhor. Por isso é que há estas lembranças na Bíblia, não é? Nós às vezes não gostamos de repetições, não gostamos de repetição, mas os judeus, a espiritualidade deles funcionava muito na base da repetição. As coisas que Deus fez tinham que ser repetidas constantemente para que o povo não se esquecesse que foi Deus quem as fez, para que o povo continuasse a confiar em Deus. E nós, nos nossos dias, queremos novidades a toda hora, não é? Queremos novidades, queremos um ensino novo, queremos um tema novo, constantemente. Mas a repetição tem o seu valor. Porque através da repetição, Deus nos lembra quem Ele é e aquilo que Ele tem feito para que nós continuemos de forma consistente a confiar nele. E em segundo lugar, este princípio de que falei também, das advertências. Deus não vai lutar qualquer luta por nós. Deus não vai se envolver em qualquer luta. Há um certo tipo de associações e de parcerias com as quais Deus não concorda e Deus não vai participar delas. O povo sabia disso, que ao entrar na terra prometida não se podia associar com qualquer coisa, porque Deus não estaria com eles se eles se associassem a qualquer coisa. Duas aplicações que eu gostaria de deixar para nós em relação a este texto. A primeira aplicação é a seguinte: faz de Deus teu parceiro nas lutas que tiveres que enfrentar na tua vida. Sejam elas lutas por documentação, sejam elas lutas relacionadas com relacionamentos, sejam elas lutas causadas por pessoas que se tornam antagónicas a ti, ou sejam elas lutas que tu percepcionas que são uma luta espiritual. Faz de Deus teu parceiro nas tuas lutas. Convida Deus a ser parceiro nas tuas lutas. E é interessante que nós, muitas vezes, não fazemos de Deus parceiro nas nossas lutas. É muito interessante isso. Muitas vezes não convidamos Deus a ser parceiro nas nossas lutas. Deixamos Deus fora nas nossas lutas. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes, quando surge um problema na nossa vida, nós somos imediatos em começar a agir e a procurar soluções baseadas na nossa inteligência, nas nossas forças e na força dos nossos parceiros. E deixamos Deus fora das nossas lutas. Quanto mais inteligente a pessoa é, quanto mais recursos ela tem, quanto mais parceiros capazes ela tem, mais tendência há de deixar Deus fora das nossas lutas. Porque nós nos sentimos capazes e nós não envolvemos Deus nas nossas lutas. Não é? Então é um princípio importante envolver Deus nas nossas lutas. Se nós dizemos que conhecemos a Deus, se dizemos que conhecemos a Deus, que conhecemos os seus atributos, o seu poder, a sua grandeza, e sabemos tudo o que Ele fez ao longo da história na vida de muitas pessoas, e se nós dizemos que confiamos em Deus, e se nós afirmamos que temos um relacionamento com Ele, mas não o envolvemos nos assuntos mais difíceis da nossa vida, há uma incoerência entre o que afirmamos e aquilo que realmente fazemos. Como é que nós acreditamos em Deus, sabemos quem Ele é, tudo o que Ele fez e é capaz de fazer, e não somos capazes de o envolver nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas? Quem tem Deus consigo tem sempre um trunfo, vou chamar-lhe assim, trunfo sobrenatural para lidar com as lutas da sua vida. Trunfo sobrenatural. Quem não tem fé em Deus, quem não crê em Deus, quem não tem Deus consigo, não tem este trunfo. Ele só depende da sua inteligência, das suas capacidades e das capacidades dos homens à sua volta. E vocês sabem, nós todos sabemos, que nós como seres humanos somos limitados na inteligência, limitados nas capacidades.
E os nossos amigos, os nossos parceiros em quem nós confiamos muitas vezes também o são. Por mais poder que possam ter, por mais recursos financeiros que possam ter, também o são. Quem tem Deus tem um trunfo sobrenatural na luta que faz contra os problemas, nas diversas situações que surgem na sua vida. Eu tenho um testemunho aqui. Tenho sempre testemunhos, né? Há uns anos atrás, alguns de vocês vivenciaram com a minha família uma luta tremenda que nós tivemos. Porque os nossos documentos, na altura não tinha documentação portuguesa, não tinha cidadania portuguesa, tinha a autorização de residência. A minha autorização de residência e a dos meus irmãos caducou na mesma altura. E para renovar a autorização de residência, nós tínhamos que ter o passaporte angolano em dia. O passaporte angolano também caducou. E para renovarmos o passaporte angolano, nós tínhamos que ter a certidão de nascimento angolano. E nós não tínhamos certidão de nascimento angolano. Todos os caminhos estavam bloqueados para podermos renovar a nossa documentação. Nós ficámos ilegais em Portugal. Eu e quase todos os meus irmãos ficámos ilegais em Portugal. Naquela altura surgiam rumores em Angola de que fulano tal tem entrada através dos serviços, fulano tal tem conhecimentos com um advogado muito renomado, fulano tal conhece alguém do governo. Pagando o valor que ele exigir, ele vai conseguir solucionar a tua situação, vai conseguir solucionar o teu problema. Nós pagamos muito dinheiro a estas pessoas. Nós pagamos dinheiro a advogados. Nós pagamos dinheiro a estes fulanos que tinham entrada no governo. Nós pagamos dinheiro a estas pessoas de influência para que resolvessem o problema. Ninguém conseguia resolver o problema da nossa certidão de nascimento. Eu tinha um tio que era deputado no Parlamento angolano naquela altura. Eu disse ao meu tio, nós pedimos ao nosso tio, ajuda-nos com esta situação. O nosso tio, que era deputado, fez de tudo. Tinha influência nos serviços. Ninguém, mesmo ele, não conseguia resolver a nossa situação. Deus, por vezes, quer nos mostrar que nós precisamos de depender dele. Deus, por vezes, fecha todas as portas para nos mostrar que ele é que garante as nossas vitórias. Deus, por vezes, põe barreiras às soluções para que nós possamos perceber que é Ele, que precisamos depender dele e não dos homens. Conhecem aquele verso do Velho Testamento que diz: maldito é o homem que confia no homem? Não é? Às vezes esse verso parece pesado, não é? Como é que um homem pode ser maldito por confiar num outro homem? Mas a ideia é esta: nós não devemos colocar a nossa confiança total nos homens. Os homens são limitados, são finitos. Mas Deus é infinito, Deus não tem limitações. O que é que aconteceu naquela história? Tal como nós estamos a ler aqui, quando Josué está a dizer que uma pessoa pode fazer correr 1000 pessoas, ou seja, uma pessoa pode fazer algo que é improvável nas mãos de Deus, conosco o improvável também aconteceu. Quando nós começamos a fazer um shift, desculpa usar este termo em inglês, quando nós começamos a fazer uma mudança na nossa atitude e percebemos isso como família, nós não podemos estar a colocar toda a nossa confiança nas pessoas. Vamos, por outro lado, começar a orar mais a sério sobre isso. Vamos colocar Deus no centro desta situação. Vamos pôr Deus a batalhar por nós. Sabem o que aconteceu? O mais improvável aconteceu. Eu esqueci de dizer que tínhamos tido um tio também, um tio jovem, que vive em França, que foi para Angola passear e aproveitou para tentar resolver aquilo. E nem o tio conseguiu resolver aquilo. Sabem quem conseguiu resolver a situação? A minha mãe. A minha mãe. A minha mãe, que não é advogada, não é solicitadora, que não tem muito dinheiro, que não é uma pessoa de influência. Minha mãe não é conhecida lá nos serviços. Minha mãe disse: eu vou para Angola, eu vou ficar lá 1 mês e eu vou fazer tudo para resolver toda esta situação antes de eu voltar. Minha mãe foi para Angola.
Minha mãe foi para os serviços, foi lá para a nossa cidade de raiz, digamos assim, a nossa cidade de naturalidade, no norte de Angola. Minha mãe foi aos serviços. Ela não fez quase esforço nenhum. Falou com alguém lá nos serviços, começou a tratar dos serviços e tal, da documentação. Ele perguntou-lhe, ele viu o nome da minha mãe. O quê? Luinga Teresa Mente? Mente? Espera aí. Mente? Esse nome não é estranho. Você é a esposa do pastor Mente? Aspas, colocando aqui uns parênteses. O meu pai, por causa do ministério dele, é muito conhecido em África. Então, você é a esposa do pastor Mente? Sim, sou. Epa! Nós somos grandes fãs do pastor Mente. Nós ouvimos as músicas do pastor Mente. Nós temos os CDs do pastor Mente, desde o primeiro CD até o último. Nós ouvimos a música do pastor Mente. O que é que a senhora precisa? Epá, a nossa situação está bloqueada, temos aqui a tentar resolver as certidões de nascimento. Olha, não se preocupe, não se preocupe. Ele chamou os funcionários lá de mais alto grau, lá da conservatória, vieram lá, ele disse, nós vamos produzir certidões de nascimento aqui. Isto só é possível em África. Em África não, mas em muitos países onde as coisas são menos desenvolvidas. Mas vamos colocar aqui testemunhas e diante de testemunhas vamos produzir a certidão de nascimento para cada um deles. Era um serviço oficial. Eles produziram a certidão de nascimento para cada um de nós. A minha mãe, em 2 semanas, telefonou-nos a dizer a situação está resolvida. Voltou para Portugal com as certidões de todos nós. Com essa certidão renovamos os passaportes. Com a renovação dos passaportes conseguimos a autorização de residência. Assim que eu consegui a autorização de residência, eu disse, esta é a minha última luta. Vou diretamente para os serviços da conservatória aqui em Portugal e pedir a nacionalidade. Não quero mais este tipo de problemas. Era em 2013. Eu fiz o pedido de nacionalidade portuguesa. Em menos de 1 ano eu consegui tornar-me cidadão português. Deus é assim. Ele age contra as probabilidades. Ele tem variáveis. Ele tem maneiras de trabalhar que às vezes vão para além da lógica. O que é que a lógica diz? Tinha que ser alguém que é reputado, alguém que tem muita influência e não sei o que a resolver. Mas não foi assim. Ele usou Dona Teresa, uma senhora de quase 60 anos, que foi lá, foi para um serviço A, serviço B e conseguiu resolver a situação. Ponham Deus nas vossas lutas. Nós temos a tendência de começar logo a fazer coisas. Desculpem. Chama fulano A, chama fulano B, vamos fazer. Mesmo a igreja como um corpo. Eu às vezes penso que a igreja evangélica no mundo, que é óbvio e é notório que a igreja está a sofrer algumas derrotas. Ela está a sofrer algumas derrotas, muitas vezes, porque ela não põe Deus no centro dos seus problemas. E como eu digo, quanto mais recursos há, quanto mais conhecimento há, menos se envolve Deus nas lutas e nas dificuldades. Às vezes fazemos a missão da igreja como se Deus nem fizesse parte dela. Está tudo baseado nos livros, está tudo baseado no intelecto, temos os planos todos aqui. E somos derrotados. Por quê? Porque a missão é impossível sem Deus estar no centro. Não pode haver transformação de vidas, não pode haver conversão de almas, não pode haver vidas a mudar se Deus não estiver no centro. Eu aprendi muita coisa na academia quando eu estava a estudar teologia e dou graças a Deus por todas estas ferramentas. Mas, meus caros, eu confesso que nenhuma destas ferramentas tem sido a coisa mais decisiva nos resultados que eu, às vezes, Deus me permite ver do ministério. É Ele quem faz. É Ele quem faz. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Segundo aspecto. Cuidado com as associações e parcerias que fazes, na ânsia de conseguir obter vitórias rápidas. Não te esqueças de Deus e dos seus valores e de guardar a sua palavra.
Muitas propostas que recebemos, muitas parcerias que nos surgem, elas são atrativas aos olhos. Mas na base possuem valores que estão muito longe da vontade de Deus. Deus é o parceiro mais importante que se deve ter em qualquer luta. E deve-se lutar de acordo com os princípios que Ele estabelece. Deus não vai se envolver em qualquer luta. Deus vai se envolver nas lutas que refletem a palavra dEle e a vontade dEle. Se quiseres que Deus faça parte de alguma coisa que tenha a ver com corrupção, Deus não vai se envolver nesta luta. Se quiseres que Deus faça parte de alguma coisa que tenha alguma coisa ilícita, Deus não vai fazer parte desta luta. Se quiseres que Deus faça parte da infidelidade, Deus não vai fazer parte desta luta. Se quiseres que Deus faça parte de qualquer coisa que realmente não está alinhado com a palavra dEle, Ele não vai entrar nesta luta por ti. Então é importante ter cuidado com as coisas com as quais nós nos associamos. Há coisas muito boas à nossa volta. E nós, às vezes, para sermos politicamente corretos, nós queremos dizer sim a tudo e a todos. Mas nós não devemos dizer sim a tudo e a todos. Nós não podemos dizer sim a tudo e a todos. Nós temos que dizer sim àquilo que, depois de analisado, se mostra estar alinhado com os valores do Senhor. Se não estiver alinhado com os valores do Senhor, nós devemos dizer não. Vou contar mais um testemunho e termino. Eu acho que já contei isso uma vez, desculpem, mais vezes repito os testemunhos, mas pronto. O meu pai teve uma sugestão feita por uma solicitadora há uns anos atrás, quando ele estava a tentar tratar da nacionalidade portuguesa dele. Uma solicitadora disse ao meu pai, porque de facto naquele tempo a lei tinha mudado e tornou-se muito mais complicado obter a nacionalidade. Porque sabem, não é? Estas leis mudam muito e às vezes são mais fáceis, outras vezes são mais difíceis. E naquele período tudo parecia estar muito complicado. E ele precisava de poder provar que ele passou por uma formação académica onde o português foi uma das cadeiras principais, para poder provar que ele sabe falar a língua portuguesa, ou sabe escrever a língua portuguesa e coisas do género. E ele não tinha como provar, porque ele não fez nenhuma formação académica neste sentido. Ele tinha estudado no seminário, mas eles não aceitavam a formação no seminário como algo valioso, como algo credível. E ele então estava bloqueado. A solicitadora disse ao meu pai, Pastor Mente, a única maneira, e eu estava com ele naquele dia, fomos os dois juntos. Ele disse, Pastor Mente, a única maneira de você se safar nesta situação é falar com alguém em Angola para forjar um documento que diga que o senhor estudou numa escola, sei lá, já não me lembro qual foi a designação, mas que estudou numa escola lá em Angola e que fez a formação do português lá em Angola e que recebeu o diploma do português lá em Angola. Meu pai estava muito aflito para conseguir a nacionalidade. Mas ele disse, não, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque não é lícito fazer isso. Isso é forjar algo que não é verdade, não corresponde à verdade. Eu não vou fazer isso. Então saímos de lá meio desanimados, mas, mais uma vez, eu sei que essas histórias acabam bem, mas nem todas as histórias acabam bem, mas estas, graças a Deus, acabam bem. Voltámos um bocadinho desanimados, parecia que as portas estavam todas fechadas, e o meu pai no caminho, eu lembro dele dizer, ela está-me a dizer para fazer uma coisa ilegal. Eu não vou fazer, Marcos. Eu não vou fazer. Eu vou esperar no Senhor e Deus sabe quando é que vai abrir portas para eu conseguir a cidadania. E passado, eu acho que talvez, não consigo precisar o tempo, mas talvez um ano, as leis portuguesas mudaram. As leis portuguesas mudaram. O meu pai só precisou de fazer um teste, uma prova escrita, para provar, através da prova escrita, que ele podia comunicar bem em português. Ele fez a prova escrita, provou que podia comunicar bem em português, nos serviços de cá, então ele pôde dar entrada da sua nacionalidade a partir disso e conseguiu a nacionalidade a partir disso. Mas tinha sido tentado a fazer algo ilícito antes, para chegar aos resultados. Não podemos envolver Deus em qualquer luta. Ele não vai entrar em lutas injustas.
Mas se for uma causa boa, uma causa que reflete os valores do Senhor, nós podemos contar com Ele para entrar na nossa luta, envolvê-lo. Irmãos, antes de fazer qualquer coisa nas vossas lutas, orem a Deus. Quando é possível, né? Porque há lutas onde é preciso ter uma reação imediata. Mas quando é possível, orem. Peçam a Deus, Senhor, entre nesta luta, entre nesta situação. Mas também não fiquem passivos. Porque, como dissemos antes, nós temos um papel a desempenhar. Temos a nossa responsabilidade. Se o meu pai não fizesse nada, também talvez não teria conseguido. Se nós não fizéssemos nada, a minha mãe não fosse para Angola, também não tínhamos a situação resolvida. Nós devemos agir, fazer alguma coisa, mas fazê-lo com humildade, dependendo do Senhor, confiando que a ação mais decisiva ou o catalisador da vitória está nas mãos dele e não nas nossas mãos. Amém? Deixo este encorajamento para todos nós. Deus tem lutado as nossas lutas e Ele vai continuar a lutar as nossas lutas sempre que tivermos confiança nele. Amém?